Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo para a gente comentar sobre marcenaria aqui no dia de hoje. Então sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar, hoje o tema escolhido é R- fature mais. Por quê? O que é isso, né? Onde que estão esses erros que me levam a lucrar menos, a faturar menos? O que é que me faz errar? Que erros são esses, né? Já que a minha marcenaria, ela acontece, ela é executada, ela é fabricada, não tem problema nenhum. E é aí que você se engana. Existem muitos erros ocultos no processo de desenvolvimento de marcenaria, na própria marcenaria, no próprio design da marcenaria, e que causam muitos transtornos. Alguns são tão sutis que a gente nem percebe que eles estão acontecendo, tá? Então, são esses detalhes, são esses erros ocultos que eu quero levantar para vocês hoje. Então, eu sou a Gabriela Grepp, eu sou arquiteta, especialista em criar e desenvolver marcenaria, e estou à frente do escritório que leva o meu nome há mais de 20 anos. Então, é essa experiência que a gente vai, com essa experiência, que nós vamos trazer para você erros que são muito sutis, quase imperceptíveis, dentro do nosso escritório, dentro do nosso método de projetar marcenaria e que nos fazem deixar de faturar. Então, R- para faturar mais. Isso é básico, né, gente? É até meio óbvio, né? E existe um livro do Jacob Petrie, recomendo bastante, quem não conhece, né? É Jacob Petrie. Ele fala sobre desenvolvimento humano, sobre perspectivas de vida, e o livro dele que me fez dar uma despertada é O Óbvio que Ignoramos. Então, são coisas tão óbvias e que a gente ignora de uma forma tão óbvia que chega a ser, assim, surreal. Então, quem não leu ainda e tiver oportunidade, ele é um livro barato, fácil de encontrar, uma leitura super fácil, mas que te abre o olho para muitas questões que a gente passa no dia a dia, para muitas situações que a gente vivencia no nosso dia a dia de escritório, de arquiteta, de mercado e de pessoa mesmo, né? Então, com uma mente mais aberta, eu consegui enxergar dentro do meu escritório várias questões, vários pontos que me faziam faturar pouco. Faturar pouco, tá? Eu não é que eu não deixava de faturar, graças a Deus, né? Mas eu faturava pouco. Então, observar alguns desses erros, alguns desses detalhes, me fez enxergar e aumentar a minha produtividade, o meu faturamento e até a minha lucratividade. Então, eu sei disso, né? E é por isso que eu tô falando com vocês, porque eu vivi na pele. Eu passei por isso. Então, eu não li num livro e tô replicando aqui que existem erros que vão te fazer faturar mais. Não, eu sou a prova viva de que isso acontece. Foram erros que eu cometi no início da minha carreira, quando eu estava desenvolvendo enquanto arquiteta, quando eu estava aprendendo o que é ser arquiteta realmente no mercado. Eu estava desenvolvendo, entendendo o que é esse universo, como é trabalhar, né? E eu estava, na verdade, né, desbravando o universo da marcenaria, porque é a área que eu gosto, é o segmento que eu mais domino e por isso que eu me desenvolvi. Então, eu cometi muitos erros, gente. Erros técnicos, erros de posicionamento, erros, às vezes, por não saber me colocar, por não saber expor a minha ideia. E esses são erros, são sutis, que nos lapidam e que vão lapidando o nosso patrimônio, o nosso negócio. E eu demorei 20 anos, gente, para descobrir isso. 20 anos. E hoje o que eu falo para vocês aqui, que eu compartilho, é algo que eu, em 20 anos ou até mais, eu vim juntando, vivenciando, e eu já testei a maior parte não, eu já testei 100% do que eu falo aqui.
Então, tudo que eu falo é uma experiência viva, ela é real, tá? Ela existe. Eu não estou inventando, não é alguém que me contou, eu li num livro, eu fiz um curso. Não, eu vivi. É a história da minha vida que está aqui, no meu conteúdo, nos meus projetos, no meu escritório e nessas lives. Então, e eu sou muito feliz em poder compartilhar isso, porque eu sei o quanto foi difícil para mim, né, superar todas essas dificuldades. Eu sei o quanto foi difícil para mim entender que era um processo de crescimento e entender que eu precisava buscar melhorar aquilo que eu já sabia fazer e que eu amava fazer e que eu amo fazer. Então, eu fui em busca de conhecimento para permanecer no mercado. E nessa minha busca dessa permanência, do entendimento do ofício, né, da arquitetura, eu descobri esses pontos e essas situações que me prejudicavam, que me impediam de chegar onde eu queria. E é isso que eu estou compartilhando aqui com vocês hoje. São muitos detalhes, são erros mesmo, não vou mentir, são erros assim, infantis básicos que a gente comete sem nem estar percebendo. E eles são de ordem tanto técnica quanto administrativa e quanto de entendimento. Então, é um combinado. Eu não consigo dizer para você que é um único erro que vai lapidar, que vai botar seu faturamento ralo abaixo. Mas eu consigo dizer que é um combinado. E cada vez mais que você consegue extinguir um desses itens, o outro se enfraquece. Então, da mesma forma que eles crescem quando estão juntos, eles enfraquecem quando são separados. E é isso que a gente vai fazer hoje. Então, a ideia é que eu consiga mostrar para vocês aonde é que você tem que buscar, o que é que você tem que buscar e por que você tem que buscar corrigir essas situações dentro do teu escritório. E eu falo escritório, é de arquiteto, é de design de interiores, é da marcenaria, é do projetista, é do lojista, é do estudante, não importa. São erros que acontecem em todos esses segmentos e que causam o mesmo resultado, queda de faturamento. Você está deixando dinheiro na mesa. Gente, quando eu lembro o tanto que eu deixei de faturar, de lucrar, tanto de dinheiro que eu rasguei, que eu deixei ir ralo abaixo, é triste. Dá vontade até de dar uma chorada, tá? Não gosto nem de pensar. Então, vamos amenizar isso e fazer com que menos pessoas passem pelo que eu passei. E eu vou começar, e eu vou falar 3 erros. Esses 3 erros são suficientes para fazer a mudança na tua cabeça, na tua produção e no teu negócio, tá? Então, em 3 erros, a gente consegue reunir bastante, muita coisa aqui. Então, o primeiro deles que nós vamos falar é sobre tempo. Aonde está o erro no tempo? Você vai me perguntar, Gabriela, tempo? Tempo de quê, gente? Como é que a gente erra no tempo? Eu falei assim, olha, a gente erra muito. Eu errei muito já isso. O que é o tempo? É quanto tempo eu levo para criar, para desenvolver, para apresentar, para detalhar e para entregar um projeto. E eu estou falando aqui de projeto de marcenaria. Existe um processo entre o início do seu projeto e a conclusão do teu projeto. Você tem uma linha, né, que é o teu processo de desenvolvimento e até chegar na finalização. E esse processo, ele passa por esses itens que eu falei, essas etapas que eu falei, né? Criar, desenvolver, apresentar, detalhar e entregar. São 5 passos. E se eu erro nesse tempo, eu vou provar para você que você está perdendo dinheiro. Como que eu sei disso? Imagina que você estipula que você vai desenvolver esse projeto em 20 horas, né, no caso. Se você, por em algum momento, você errar
ou extrapolar essas 20 horas, você já começou a errar e você já começa a lapidar o teu faturamento. Por quê? Não faturamento, aqui você vai comer o teu lucro, né? Porque são coisas diferentes. Então, quando eu me proponho a fazer em 10 horas e gasto 15, eu já estou usando 5 horas de outro serviço. Concordam comigo? Se eu me proponho, se eu tenho 10 horas para gastar num determinado serviço, se eu gasto 15, essas 5 horas a mais, elas vão ser retiradas de um outro serviço. E aí, quando eu tiro do outro serviço, eu embolo a minha agenda e eu faço o rendimento, a produtividade do meu escritório cair. Então, quando eu gasto muito tempo, é a minha produtividade que eu estou atacando diretamente e indiretamente a minha lucratividade, tá? Por que diretamente a minha produtividade? Porque eu sou produtivo, ó, aqui no escritório, eu tenho uma capacidade de atender X, vamos supor que sejam 6 projetos por mês. Se por acaso um desses projetos eu dimensionar o tempo, eu estipular o tempo deles diferente, erradamente, eu não vou conseguir mais fazer os 6 projetos no mês. Eu vou fazer 5 ou 4. Então, quando eu deixo de fazer 6 e faço 4 projetos no mês, o meu faturamento cai, a minha lucratividade cai e eu perco dinheiro. E aí eu tenho que entender esse tempo por quê? Eu não soube como fazer, eu não soube como detalhar, eu não soube como entregar. Quando eu desenvolvi... Deixa eu dar uma desacelerada. Quando eu percebi que eu tinha um método próprio de desenvolver marcenaria, e eu comecei a parar de inventar moda e passei a produzir dentro daquilo que eu tinha certeza que funcionava, eu deixei para inventar moda no design, em novidades, em composição de cores, mas na parte técnica, naquilo que eu sabia, que eu já tinha testado e comprovado que resolvia, eu parei de querer inventar moda. Então, quando eu comecei a seguir o método que eu mesma desenvolvi para mim, eu comecei a produzir a minha marcenaria num tempo menor do que eu desenvolvia antes. E quando eu consegui fazer isso, eu consegui aumentar a minha produtividade. Então, eu tenho muita agilidade em desenvolver um projeto e detalhar, porque eu sei como são os detalhes, eu sei cada um dessas estruturas, né, que sustentam a marcenaria, eu sei como elas são detalhadas. Eu não preciso parar e ficar imaginando como ela é construída. Eu não preciso parar e ficar imaginando como é que eu represento aquilo. Eu já sei. E muitos dos detalhes que eu tenho, eles se repetem. Eu só adapto a situação que é única, né, de cada projeto. Mas, assim, a ideia principal, ela já existe. E quando eu tenho isso é automação, na verdade. Se eu pudesse dizer que o meu processo é um processo de automação, eu diria que esse meu método, ele automatizou o meu processo de criação e de desenvolvimento. Mas ele não fez a minha marcenaria ser igual. A minha marcenaria continua sendo personalizada, única, única no sentido de, para cada cliente, ela tem uma característica diferente, ela não é igual, ela não é a mesma, mas ela é uma produtividade no desenvolvimento dela, no detalhamento e na representação, eu automatizei. Por quê? Eu sei, eu já cataloguei na minha cabeça os tipos de detalhes que vão ser empregados ali. Eu sei quais são as estruturas, os elementos, os detalhes, os puxadores. Eu sei como é o detalhe de fixação do puxador, de fixação do ripado, do painel, da porta, da dobradiça, da gaveta. E isso me poupa um tempo que é absurdo no dia a dia. É um tempo gigantesco que eu consigo economizar e que, quando eu consigo economizar, isso retorna para mim em lucratividade. É fato, gente. Então, se eu consigo
reduzir o meu tempo de desenvolvimento do projeto em 40%, isso significa que eu aumento a minha capacidade de fazer mais projetos em 40%. Né? Numa conta de padaria, como diria uma mentora minha. Na conta de padaria é assim, eu reduzo o tempo de projeto em 40%, eu posso aumentar a minha produtividade em até 40%, porque eu abri espaço para atender mais projetos. E não se engane, quando você consegue atender mais projetos no mês dentro do seu negócio, você fatura mais e, consequentemente, você lucra mais. 2 e 2 são 4, é uma matemática isso, é uma equação fácil, tá? Então, quando eu digo que entender como uma marcenaria ela é construída é importante, é por isso. Porque a gente está lidando não só com arte, a gente está lidando com um negócio. É um negócio da tua vida de ser arquiteta, de ser funcionária, de ser... Você acha que se você é funcionário de um escritório de arquitetura, se tem 2 funcionários que fazem o mesmo serviço, só que um entrega com 40% mais rápido o serviço do outro, com quem que o escritório vai preferir trabalhar? Se numa dessa você não é o cara que produz mais rápido e produz com qualidade, sem perder a qualidade, na hora que ele tiver que fazer uma escolha entre vocês dois, você roda. Então, é uma questão de produtividade que gera, independe se você é o dono do escritório ou se você é o funcionário. Tanto faz. O raciocínio, a ideia por trás do negócio é a mesma. Porque quanto mais produtivo você mais você é requisitado. Gente, isso é da história. Lembra na Revolução Industrial? Revolução Industrial, ela veio por quê? Para substituir um processo manual de se fabricar itens. E as máquinas produzem numa maior rapidez. Então, o processo industrializado, né, a Revolução Industrial, ela veio com as máquinas produzindo a mesma coisa que um manual fazia, porém numa redução de tempo maior. E isso visava o quê? Lucro. Óbvio que visava lucro. Ninguém vai fazer um investimento em máquina, em trocar todo o chão de fábrica para tirar a parte que é produzida manualmente para substituir por máquinas sem que isso lhe dê retorno. Seria burrice, seria rasgar dinheiro. Então, a Revolução Industrial, de uma forma, usando uma analogia, ela é como a gente se preparar para produzir mais rapidamente. É como nós incorporamos no nosso método de desenvolver projetos os softwares que estão aqui, que agilizam o nosso processo. Gente, eu aprendi a desenhar à mão. Eu demorava uma infinidade mais de tempo quando desenhava à mão. Eu me rendi ao software por conta de ser produtiva. Eu ia perder mercado, eu ia perder o meu emprego. Então, eu fui levada a me atualizar, me aperfeiçoar, me profissionalizar para conseguir me manter no mercado. Então, você entender como você vai lucrar mais passa por você entender deste tempo. E o que é que no teu escritório hoje é o gargalo do teu tempo, do teu processo de desenvolver projeto? Por experiência própria, eu posso dizer para você que o gargalo do seu processo de entrega de projeto é porque você não sabe exatamente quais são os detalhes técnicos que você precisa apresentar para poder fazer a sua ideia ficar de pé. Então, é no momento do detalhamento do seu projeto de marcenaria que está o gargalo. Existem outros que a gente vai falar, mas o principal gargalo está ali nesse detalhamento. Por quê? Quando você já sabe como é feito o detalhamento, como são as peças se encaixam, quais são os detalhes necessários para você explicar a tua ideia, você produz o teu detalhamento com mais agilidade. E aí você acaba com esse gargalo. Então, o conhecimento em detalhar, em projetar, em como apresentar, ele é essencial para que você tenha lucro, para que você fature mais, para que você
ganhe mais tempo e até que você tenha mais tempo livre para poder estudar, aperfeiçoar, captar mais clientes. Então, olha o que o tempo, um único item, pode fazer pelo teu negócio. E eu digo que eu já demonstrei aqui que o gargalo é o detalhamento. Eu já passei por isso. Eu tinha um gargalo enorme na hora de detalhar, porque eu não sabia exatamente quais eram as representações que eu precisava colocar. E muitas vezes eu ficava assim, imaginando como detalhar o encaixe dos montantes, como representar as ideias que eu tinha e que eu já tinha aprovado. Então, representar graficamente isso é algo importantíssimo, porque ele reduz o gargalo e você otimiza o teu processo. E aí, vem um efeito cascata, tá? Quando eu já tenho essa parte automatizada, eu não preciso mais pensar. Automatizada que eu falo assim, é memorizada, tá? Introjetada no meu método, é natural. Foi incorporado ao meu método de projetar no escritório. Quando eu tenho essa habilidade já consolidada, eu consigo pensar em novidades, em diferenciais. Eu consigo criar diferenciais na minha marcenaria. Porque é algo que eu já domino, eu consigo aperfeiçoar essa técnica. E é aí que a gente continua o nosso processo de evolução. Mas eu só faço isso se eu tiver tempo. Porque se eu tiver com a corda no pescoço, com um projeto atrasado, tendo que já entregar o outro e tendo que pegar mais outro, eu não tenho esse tempo de aprimorar, de aperfeiçoar aquilo que eu estou fazendo. Então, tempo é um elemento essencial, importantíssimo, fundamental, necessário e vou dizer que é artigo de luxo nos dias de hoje. Então, você ter tempo para olhar para o seu negócio, para fazer ele melhorar e ele ser diferenciado, reinventado, precisa de tempo. E esse tempo você ganha quando você agiliza o teu processo de desenvolvimento e de detalhamento, do teu projeto, que só é possível quando você tem conhecimento técnico, quando você sabe fazer aquilo dali. Quando você tem a técnica, os detalhes, os atalhos, os gargalos, você consegue identificar tudo isso de forma muito rápida. Eu desenvolvi um método onde eu consigo enxergar todos esses gargalos de uma vez só. Quando eu bato o olho naquilo que eu estou criando, eu sei exatamente qual vai ser a maior ponto de dificuldade, aonde seria o gargalo, e é ali que eu ataco primeiro. É esse que eu resolvo primeiro, porque quando eu resolvo esse, todo o resto vem em muita facilidade. Eu consigo desenvolver o resto muito mais agilmente. Então, eu tenho facilidade por isso, porque eu já tenho a técnica, ela faz parte do meu método de pensar, não é nem de projetar, é de pensar. Então, o tempo, ele tem todo esse impacto no faturamento do teu negócio. E errar no dimensionamento do quanto que você vai gastar é muito fácil. Se você não mapeia o teu processo, se você não entende que determinadas criações levam mais tempo do que outras, que o grau de dificuldade de uma não é igual ao da outra, você vai sempre errar quando estiver definindo o tempo que você vai gastar para fazer cada projeto. E aí você não consegue fazer nem o planejamento estratégico do teu escritório, que dirá desenvolver num tempo correto. Então, o tempo tem essa importância dentro da nossa vida, tá? Da nossa vida de empresário, de funcionário e de profissional liberal. Outro fator que causa muito erro, um erro muito comum, é o erro de orçamento. A gente erra no orçamento dos projetos que a gente fecha e a gente erra nesse orçamento porque a gente não tem noção do tempo que a gente vai gastar. Então, eu não trabalho por metro quadrado. Os orçamentos no meu escritório são baseados numa composição de custos. E o tempo é o fator mais importante, é o de índice, de porcentagem maior, é o que impacta, de maior impacto dentro da composição de custos dos meus orçamentos. Então, se eu orçar errado, eu estou perdendo dinheiro.
Vamos lá, Gabriela, explica melhor o que é isso. Gente, se você não tem noção que um projeto leva 10 horas para ser executado e você orça ele considerando que você vai fazê-lo com 5 horas, então você considerou custos para trabalhar 5 horas em cima desse projeto. As outras 5 horas que vão ser necessárias e que você esqueceu e errou na hora de contar, elas ou você vai pagar do teu bolso, ou você vai precisar jogar e diluir em outros projetos. E no caso, se você não tiver outros projetos para diluir, você vai pagar do teu bolso de qualquer jeito. Então, o orçamento, ele depende do tempo. Então, você vê como esses dois elementos, eles influenciam no faturamento, na lucratividade do nosso negócio. E aí, aqui nesse momento, eu consigo explicar para você que faturamento e lucro não são a mesma coisa, tá? Aquilo que eu faturo é aquilo que eu gero de dinheiro que entra no escritório, na empresa, naquele mês. Eu posso faturar 10 mil reais no mês, mas não é o meu lucro. Se desses 10 mil reais, para manter de custo fixo, 8 mil é o meu custo fixo, eu tenho de lucro 2 mil reais. Se eu faturei 10 mil reais no mês, mas o meu custo fixo é de 15 mil reais, eu estou no prejuízo de 5 mil reais. Então, o lucro, ele é aquilo que sobra depois que você recebe o dinheiro e desse dinheiro você cobre todas as despesas que você tem. Aquilo que sobrar é o teu lucro. Então, quando eu digo que quando a gente erra, né, no orçamento, o primeiro item que é comido, vamos dizer assim, é o lucro. Porque se você coloca ali 10% de lucro, 15%, 20%, que é uma média boa. Se eu coloco 20% de lucro, se eu erro o meu orçamento em 20%, o meu lucro foi todo para cobrir o meu erro. Então, ficou elas por elas. Se eu coloco no meu lucro 20% e aí o meu erro está em 30%, então eu tenho um prejuízo de 10% em cima daquilo que eu orcei. E aí não adianta você dizer que você é produtivo, que você faz tudo com muita rapidez e que você pega 50 projetos se você orça errado. Então, orçar errado é estimar o tempo que você vai levar para produzir aquele projeto. É necessário isso. E é importante, eu só consigo fazer isso se eu consigo entender qual é o tempo que eu levo. E aí você vai me dizer o seguinte, mas hoje no mercado tem muita gente cobrando barato. Então eu não posso cobrar o preço que eu deveria cobrar, etc e tal. Então você vai continuar pagando para trabalhar. Eu tenho uma amiga, uma minha mentora, ela fala, você não tem um negócio, você tem uma ONG. Porque você está dando dinheiro para os outros. Então, a gente precisa entender qual é o nosso custo. E aí, se o teu orçamento você acha que não está competitivo no mercado, procura, então, como fazer o teu custo fixo baixar. Talvez a especialização num projeto de marcenaria possa trazer a queda no teu custo, porque essa especialização vai conseguir reduzir o teu tempo, duplicar a tua possibilidade de pegar mais projetos e com isso gera um efeito, que é um efeito colateral, vamos dizer assim, que quanto mais projetos bem elaborados, atendidos no prazo, orçados justamente, com efeitos razoáveis, você é procurada para fazer mais projetos. Então, você houve uma redução de custos no seu orçamento, porque você reduziu o custo, você cobra justo, mas você cobra dentro do teu custo mesmo, né? Do teu valor, mas você consegue atender todo mundo. Então, quando você tem um conhecimento que te faz ser mais produtivo, isso também abaixa, te dá a possibilidade de ter um orçamento mais competitivo no mercado. Você se torna mais competitiva para o mercado.
E quando você se torna mais competitiva para o mercado, a chance de você faturar mais é muito alta. E se você é competitiva, se você fatura bem, você vai lucrar bastante. Então, no final das suas contas, quando você tirar do faturamento o teu custo, você vai ver que vai sobrar mais dinheiro. Você vai ver que você vai ter um negócio lucrativo. E você vai parar de pagar para trabalhar. Então, a questão é onde que eu erro? Eu até então estou falando de erros administrativos, tá? Que partem da análise do que você faz tecnicamente, mas até então eu estou falando só de gestão de escritório, gestão de tempo, produtividade, lucratividade. Eu não entrei nem na parte técnica, que é o nosso terceiro erro. Então, 3 erros de tempo, orçamento e de técnica, de desenho técnico, são os 3 gargalos que fazem você perder dinheiro. Em contrapartida, quando você tem esses 3 elementos super alinhados, super afiados, ajustados, isso é uma máquina de ter faturamento e lucratividade. Então, o cuidado tem que ser alto nesse ponto. E vamos falar então do nosso terceiro erro. O que é errar tecnicamente? É não saber desenhar? Não, não é isso. Eu não estou aqui dizendo que quem erra tecnicamente é uma pessoa que não sabe desenhar, que não sabe criar. Eu estou dizendo que ela cria de forma mediana, de que ela tem uma produção mediana e que a agilidade dela, com certeza, ela não é o máximo que ela pode dar. Ela não alcança o máximo de produtividade que ela pode chegar. Porque todos nós podemos ser altamente produtivos. Porque nós somos pessoas criativas. Nós trabalhamos com esse lado criativo, estético, artístico. Nós somos criativos. O que a gente não é bom gestor, isso é fato, né? E é por isso que eu estou trazendo essas questões. E a gente precisa aprender a ser gestor também. A gestor do nosso negócio, da gente, do nosso tempo e até do nosso processo criativo. Então, nós precisamos entender que a nossa criatividade, ela pode ser maximizada se eu tenho conhecimento para isso. Vocês já ouviram dizer, quem é pai e mãe vai entender o que eu vou falar. A criança, ela desde sempre se escuta, né? Que fala, olha, a criança precisa ser estimulada desde nova. Ela tem que ser estimulada sempre para que isso gere nela um hábito de sempre estar com os neurônios, as células, né? O raciocínio dela movimentado. E quanto mais estimulado, mais ele se desenvolve. Então, o nosso corpo, né? Ele precisa de estímulo externo para que ele se desenvolva. E a nossa criatividade nada mais é do que um músculo que nós temos dentro da gente. E para que ela se desenvolva, ela precisa ser estimulada. E como eu estimulo o meu processo criativo, a minha técnica? Estudando, aprendendo, procurando saber mais de como agilizar o meu processo criativo, de como agilizar o meu processo de detalhamento, quais são os detalhes básicos, quais são as ferramentas básicas, o que é que faz um detalhe de marcenaria ser mais eficiente, quais são os detalhes que não podem faltar ao detalhar um projeto de marcenaria. O que é que me faz, dentro desse meu processo criativo, ser mais produtiva, sem perder a minha qualidade? Na verdade, aumentando a minha qualidade e o meu conhecimento técnico. Então, estimular este desenvolvimento técnico faz com que cada vez mais eu tenha novas e boas ideias técnicas de representar o meu projeto, de criar o meu projeto, ou até de melhorar aquela estrutura que eu já faço e que já funciona. Então, o desenho técnico,
ele tem esse lado da representação, que é aquilo que eu coloco no papel e apresento para quem vai executar. E tem a criatividade do processo, que é elaborar a solução com aquela marcenaria. E eu elaboro isso quando eu tenho conhecimento de como uma marcenaria é construída. Porque sim, marcenaria é construída. A marcenaria ela é feita de elementos estruturais de madeira ou de MDF e que unidos, representados da forma que a gente representa em papel, elas são montadas, estruturadas e são erguidas na casa dos nossos clientes. Então, a marcenaria é um elemento que se constrói. E para que ele seja construído, eu preciso indicar, orientar da forma que eu quero. E é um processo que é infindável. Por quê? Cada marcenaria é única. Aqui no escritório toda minha marcenaria é única. Eu tenho os meus elementos estruturais, detalhes técnicos, tanto de representação quanto de construção, que eu sei que é assim que funciona e que tem que ser, e que eu dou leves ajustes de acordo com o design que eu estou propondo para A ou B projeto. Mas a minha base, ela é a mesma. E é quando essa base ela é bem feita, bem estruturada, conhecida, entendida, introjetada em você, é que você consegue agilizar o seu processo de detalhamento. E aí você consegue minimizar os erros. Sim, porque uma marcenaria detalhada de forma mediana para péssima, ela vai te causar erros. Ela vai causar erros de 3 fatores: financeiro, emocional e técnico. Ah, Gabriela, você está exagerando. Não, não estou exagerando. Raciocina comigo, eu vou te provar que eu não estou exagerando. Se eu sou a responsável por um projeto, eu crio um projeto, eu faço um 3D maravilhoso, e na hora de detalhar, eu não sei detalhar, eu detalho errado, e aquela marcenaria vai ser executada exatamente do jeito que eu desenhei, e ela vai ser projetada errada, o meu cliente não vai aceitar. Quem executou não tem culpa. Então, na hora de refazer a marcenaria, quem vai pagar por essa conta é quem desenhou, quem projetou. E aí, olha o prejuízo. O que você lucrou com esse projeto, caso você tenha orçado e pensado o tempo certo, né, que você gastou com ele, você vai ter que devolver para poder fazer um novo projeto para aquela pessoa, para corrigir aquilo que você fez errado. Então, isso é deixar de faturar dentro do teu escritório. É erro básico. Eu espero que ninguém passe por isso, tá, gente? Espero mesmo que ninguém precise passar por isso. Eu já vi pessoas passarem por isso. E não é bom, porque isso lapida, né? Isso, assim, destrói a base de um escritório, de um negócio. Isso é prejuízo, assim, é um prejuízo enorme. E não tem volta isso. Para você recuperar, você vai levar um bom tempo. Então, esse é um dos erros, um dos prejuízos que você pode tomar. O outro prejuízo é o desgaste emocional que você vai ter da sua figura enquanto profissional junto ao teu cliente, ou ao teu fornecedor, ou ao teu parceiro. Há um desgaste da tua credibilidade, há um desgaste em você ter que lidar com aquilo dali e ter que explicar o que é o erro, explicar que errou e refazer e reconstruir uma confiança que foi quebrada no início. Porque se eu errei no meu primeiro ponto, como é que a pessoa do outro lado vai ter confiança de que essa nova solução é a correta? Então, há um desgaste na comunicação e nas relações comerciais que você tem, né, diante desse projeto que você está executando. E isso é uma perda de faturamento. Por quê? Muitas pessoas, né, profissionais da nossa área, captam projetos, clientes, cada um à sua maneira. Mas a indicação de profissionais, ela existe.
E se você tem um cliente, um profissional, um parceiro que não confia em você, ele não te indica. Não tem nada a ver se ele gosta ou não de você. Tem a ver se ele vai indicar alguém que vai cometer o mesmo erro que ele sofreu. Ele não vai fazer isso. Então, é o segundo prejuízo. Você vai deixar de receber clientes em função de um erro técnico. E o outro erro é que você vai furar todo sua programação de negócios dentro do escritório. Por quê? Esse projeto que vai sair errado, você vai ter que refazer. E para você refazer ele, você vai ter que ocupar uma parte do teu tempo que você estaria fazendo um novo projeto para refazer esse projeto. E isso vai sair do teu bolso. Então, eu diria que você tem quando você tem um erro desse, você tem os 3 prejuízos de uma tacada só. Você vai refazer o projeto e para isso você tem um custo, você vai deixar de lucrar com um projeto novo para refazer algo que você já monetizou lá atrás. Você tem o desgaste emocional, e aí você gasta mais tempo no atendimento, na lida, no atendimento, e você vai ter que pagar para fazer isso daí. Então, são esses três prejuízos numa tacada só, que pode levar o teu escritório à falência. Pode ser que, se você é bem estruturado, um projeto desse não vai te fazer falir. Mas e se você fizer isso recorrente? Se isso acontecer com frequência, porque você não está dando atenção a essa parte técnica? Porque há uma diferença, tá, gente? Quando eu falo de projeto, você apresentar uma ideia no 3D não é detalhar. E eu consigo fazer um 3D fiel àquilo que ele vai ser executado, porque eu já crio o meu 3D sabendo da técnica que eu vou aplicar. E isso faz com que o meu 3D seja o mais realista possível, não só no render dele, mas na proposta que eu estou apresentando, que é o mais importante. Mais importante do que aquele 3D realista que você não sabe se é foto ou se é imagem, né? Se é verdadeiro ou se é só um projeto, é você entender que aquilo que foi proposto vai ser realmente a característica que vai ter quando tiver executado. Então, o erro técnico, ele é gravíssimo quando a gente não sabe detalhar. E quando eu consigo ter esse entendimento na marcenaria, eu poupo tempo no detalhamento. Eu poupo tempo no atendimento, eu poupo tempo na criação, eu poupo tempo em provar que aquilo ali realmente a ideia vai ser feita. Por quê? Todo cliente, quando chega para a gente, ele tem um desejo. E eu tenho, no modo de projetar, no meu modo de projetar, no método que a Gabriela Grepp faz, eu tenho alguns elementos que eu sei o efeito que eles causam na marcenaria. Então, eu sei quando eu preciso fazer uma marcenaria que seja robusta, que seja de impacto, eu sei o que eu vou usar para conseguir aquilo dali. Então, eu não vou testar 3 outras opções até chegar nessa. Eu já vou nessa e crio em cima desse elemento. Eu ganho tempo de criação. E quando eu apresento para o meu cliente, eu já vou com assertividade, eu vou dentro daquilo que ele quer. E o índice de aprovação dele é muito maior nesse momento. Se eu não sei qual é o elemento que me causa impacto, robustez, eu vou testar vários elementos. E eu vou perder tempo tentando achar uma solução. Eu não perco tempo com isso. Eu sei o que funciona. Eu sei qual é o elemento que vai me dar robustez. Eu sei qual é o que vai me deixar elegante. Eu sei aonde eu posso pesar a mão. Eu sei o que eu posso combinar para chegar no efeito que eu quero. Então, eu já cataloguei isso no meu escritório. Eu já cataloguei isso no meu meio. E existe, gente, é possível fazer isso. Se eu faço, você também pode fazer. Como eu falei, eu tenho 20 anos de carreira. Eu não reuni isso em 2 anos. Tem 20 anos que eu venho testando, errando, acertando. E hoje eu tenho segurança para dizer que existem esses elementos e que eu uso estes elementos no momento A, B ou C para alcançar
D, E e F situação. Não é aleatória a minha escolha. Não é aleatória a escolha do tipo de montante. Não é aleatória o local onde eu coloco o montante. Não é aleatório aonde eu escolho esconder ou não o meu montante. Não é aleatório quando eu coloco um nicho, quando eu não coloco. Não é aleatório quando eu escolho um puxador A, B ou C. Não é aleatório quando eu especifico LACA ao invés de MDF. Não é aleatório nenhuma dessas minhas decisões. Todas elas têm um porquê por trás. Todas elas têm uma técnica e todas elas me levam aonde eu quero, que na verdade é agradar e alcançar o desejo do meu cliente. Então, minha marcenaria, ela tem o objetivo de fazer esse alcance, atender, satisfazer o meu cliente. Mas eu não faço arquitetura por hobby. Então, obviamente, que eu quero lucrar com o meu trabalho. Eu quero que, além do prazer de atender uma família, uma pessoa, satisfazer aquele desejo, fazer parte desse desejo, eu preciso me sustentar, eu preciso lucrar, eu preciso faturar para ter as coisas que eu também quero. É normal isso. Então, quando eu otimizo o meu processo criativo e quando eu sei, quando eu acerto em cheio no elemento que vai resolver, eu estou cuidando do meu negócio, sim. Eu estou cuidando para não deixar dinheiro na mesa e para não rasgar dinheiro. Porque quando eu não sei, já aconteceu comigo, quantas vezes eu tentava, eu vou inovar, aí eu quero fazer diferente. E aí a pessoa queria uma coisa elegante e eu insistia que eu queria botar robustez. Aí eu apresentava, ela não gostava, o desenho voltava para mim, eu refazia aquilo dali. Até chegar num ponto que eu falei assim, ok, ela quer elegância, né? Vou botar esse elemento aqui que vai dar. Ela aprovava de vez, de cara. Então, para que a gente fica nessa guerra, nesse cabo de guerra? O que eu faço que funciona? Eu faço, atendo o desejo do meu cliente, usando o elemento que eu sei que vai atender, só que em cima desse elemento eu uso a minha criatividade para produzir uma marcenaria única com o mesmo elemento que eu uso quase em todos os projetos. Então, um elemento, uma base, uma estrutura, não quer dizer que a tua marcenaria será igual a todas, vai ser uma produção de série. Não, significa que você tem técnica, significa que você tem processo, significa que você tem produtividade, que você agiliza esse processo dentro do teu escritório para poder ter tempo de criar melhor, de produzir melhor para o teu cliente. Então, isso é ser inteligente. E é isso que faz você faturar mais. Não se engane. A pessoa que está atrás de um bom desenho e que enxerga em você uma qualidade, ela vai te indicar, ela vai voltar e ela vai fazer sempre com você. Isso é faturamento dentro do teu negócio. É deixar a tua marca, a tua autoridade, não por ego. Não estou aqui falando de ego. Porque você tem um ego, você quer ser aceita. Não, eu quero fazer um bom trabalho e óbvio que eu quero ser reconhecida pelo meu trabalho. Mas eu quero sim que o meu negócio seja rentável. Ele tem que ser, senão eu tenho uma ONG e é melhor fechar as portas, gente. Então, não é ego, é produtividade, é negócio, é negócio. Arquiteto tem uma veia artística, mas ele faz da veia artística dele um negócio. Então, a gente tem que lidar com o negócio. Então, esses 3 itens que eu falei para vocês, esses 3 pontos, eles podem minar o faturamento e a lucratividade do teu negócio. E eles são tão sutis e é tão óbvio, né, o impacto deles no nosso negócio que a gente não vê. A gente não vê, que precisa que alguém, como eu, chegue aqui e futuque você para poder você enxergar. Então, o que eu quero que você faça hoje é que você pegue esses 3 elementos e comece a olhar para dentro do teu negócio.
Olha para o teu negócio de forma sincera, para saber se tem algum desses pontos em que você tem feito isso que eu listei hoje no vídeo. Você entende o que está acontecendo dentro do teu negócio? Porque eu falei aqui de vários erros que vão minar o teu faturamento. E você pode dizer assim, nossa, então não vou mais ser arquiteto. Não é assim, tá? A boa notícia é que tem solução, tem como ser resolvido. Eu resolvi no meu escritório, por que você não vai resolver no seu? A boa notícia é que tem como resolver. Só que você precisa ir atrás desta solução. E a solução é você aprender a fazer um bom projeto de marcenaria, que é o que eu ensino aqui, que é o que eu faço aqui toda semana, que é o que eu compartilho. Porque há 20 anos atrás, eu bati cabeça. Você não precisa bater essa cabeça. Você não precisa passar 20 anos batendo cabeça, nem 5. O conteúdo que evita que esses erros aconteçam estão dentro desta mídia social que vocês estão aqui agora. Está no meu canal do YouTube, está no meu canal do Instagram. Então, tem possibilidade. Eu sou a prova viva de que isso é alcançável. Eu posso dizer para você que eu ganhei 40% de produtividade. É claro que eu tive algumas melhorias, né? Eu precisei ajustar mais profundamente tudo isso que eu falei com vocês aqui. Eu fiz ajustado dentro do meu negócio. Mas a minha produtividade de marcenaria, ela só cresce. Porque cada vez mais eu raciocino com agilidade sobre as soluções, sobre as decisões técnicas e sobre aquilo que realmente resolve. E como eu falei, criatividade e produtividade é músculo, precisa de treino. À medida que eu vou treinando a minha criatividade, exercitando, testando, fazendo, eu faço isso com mais habilidade, com mais agilidade e com mais confiança. E isso me abre possibilidades de criar novas situações e soluções usando o mesmo material que eu tenho, a base. Então, o que a gente precisa é de base, fundamentos básicos de projetar a marcenaria, para alcançar um faturamento, para parar de errar e para parar de fazer com que esses erros escoem o nosso faturamento pelo ralo. Não tem por que fazer isso. Então, eu espero que você reveja isso hoje no teu escritório, no teu método. Se perceba, se observe, cheque aquilo que você está fazendo, como você está fazendo, onde você pode melhorar. Se te falta técnica, se te falta conhecimento, nos meus canais do Instagram e do YouTube, tem o conhecimento que você precisa. Eu tenho certeza que você vai achar esse material aqui comigo, porque eu compartilho tudo o que eu faço para projetar e para otimizar. Então, eu estou compartilhando porque eu acredito que é desse jeito que toda a minha classe, né, de arquiteto vai melhorar e vai beneficiar, né, a gente num futuro melhor. Então, espero que você agora pare de errar e fature mais, alcance aquilo que você tem de meta dentro do teu escritório, que eu sei que você tem, e pare de jogar dinheiro no ralo. Para de rasgar dinheiro, gente. Tá? É possível. Existe método, existe forma. É só você buscar onde esses ensinamentos estão. Então, por hoje era o que eu queria compartilhar com vocês. Já vou adiantando que vamos entrar num novo ciclo de conteúdos como esse e mais profundos do que esse. A gente vai entrar num ciclo novo, com uma rodada nova, com mais conhecimentos para construir esse conhecimento, esse entendimento e sair do lugar comum, do lugar de showroom. Acabar com essa história de só produzir showroom e a gente produzir projetos tão maravilhosos quanto os que a gente enxerga no Instagram, no Pinterest, em todas as revistas digitais que a gente acompanha.
Então, gente, muito obrigada pela sua presença, por estarem aqui comigo.